Amém? Nós vimos na última aula, bem brevemente, que a gente começou a primeira sessão do Apocalipse a partir do capítulo 2, a partir do capítulo 1, na verdade. O capítulo 1 ele vai funcionar como um prólogo, uma apresentação do livro das cartas, ou da grande carta que é o livro do Apocalipse, e a gente vai ver a primeira visão de João, que ele viu Jesus, como muitas pessoas chamam como Jesus glorificado. Por questão semântica mesmo, técnica, eu não gosto de usar o termo de Jesus glorificado, porque Jesus glorificado já era aquele que ascendeu aos céus com aquele corpo, mas há uma visão do Filho do Homem, era uma visão de Jesus apresentando aspectos divinos, não somente humanos, não humanos, a João. Semelhante como a gente viu, né, lá na nossa primeira aula dessa sessão, semelhante às visões de Daniel, às visões de Ezequiel, né? Era algo que não era novo, não era digamos assim, algo inédito na profecia bíblica, no contexto judaico. Daniel já tinha visto algo muito parecido com o que João viu. Há paralelos notáveis, a gente viu isso, a gente já conversou sobre isso. Então, fecha-se essa visão. A visão era Cristo no meio de 7 candeeiros, 7 castiçais, 7 candelabros, dependendo da tradução bíblica que o irmão preferir. E ali Jesus fala, esses 7 candelabros, dá um entendimento para João dos símbolos, daquilo que está sendo simbolizado e mostrado no livro do Apocalipse. 7 candelabros, 7 candeeiros são as igrejas. Jesus, o Filho do Homem, ele tinha 7 estrelas na mão direita, deixa eu trocar de mão. Ele tinha 7 estrelas na mão direita e ele falou, e essas 7 estrelas nas minhas mãos são os anjos que estão nas 7 igrejas, que são os 7 candelabros, 7 candeeiros, 7 castiçais. O que são esses anjos mesmo, que estavam nas mãos do Filho do Homem? Os pastores daquelas igrejas, os presbíteros, aqueles que seriam os portadores da mensagem para ser transmitida às igrejas. Então, a partir do capítulo 2, nós vamos ver as mensagens que foram transmitidas. Bem brevemente, a gente viu que na igreja de Éfeso havia... Isso aqui a gente já passou, né? Isso aqui nós não vamos abordar mais. Aqui foi só um mapinha para a gente dar uma olhada, que era um pedacinho da atual Turquia. Do lado de cá, a cor não favorece muito, né? Muito clarinho. Mas naquele quadradinho menor, do lado de cá é a Grécia, do lado de lá a Turquia, no meio o Mar Egeu. E aí a gente tem as 10 igrejas, a que dista, a mais distante uma da outra seria na faixa de uns 160 quilômetros. Então são igrejas muito próximas, igrejas que uma está distante da outra 50 quilômetros. Então, essa carta ela foi escrita, o livro do Apocalipse foi escrito e divulgado como uma carta circular a essas 7 igrejas que estão na Ásia. Mas como a gente viu, no livro do Apocalipse, o número 7 ele tem uma conotação especial. Tem uma conotação especial. Ele usou 7 igrejas, né? Cristo usou 7 igrejas para simbolizar o quê? A totalidade das igrejas. Daqueles tempos, não, de todas as eras, de todos os momentos, a igreja espalhada sobre a face da terra, ali mesmo naquele período apostólico, quando João escreveu, já tinha certamente mais de 100 igrejas estabelecidas, mais de 100 igrejas, mas foram 7, essas 7 simbolizando o todo das igrejas, porque a mensagem não era para uma igreja, mas para todas as igrejas. Na verdade, a mensagem não era para uma igreja, mas para a igreja, espalhada sobre a face da terra. E a gente viu bem brevemente sobre a carta a Éfeso, os problemas que haviam, os elogios que haviam a Éfeso. Eles eram operosos, eles tinham muita vontade, eles tinham muito zelo, eles se opunham aos falsos apóstolos, mas eles haviam deixado esfriar o primeiro amor. Então, esse foi o ponto que pegou para Éfeso. E Cristo escreve a Éfeso, ordena que João escreva a Éfeso, para que Éfeso se arrependa e retorne às primeiras obras, retorne ao primeiro amor. Quem conhece aquela
aquela canção do Rebanhão, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar, quero rever as primeiras obras, quero voltar ao primeiro amor. É a carta de Éfeso. Aquele cântico fala a respeito da carta de Cristo por meio de João a Éfeso. A segunda carta que nós vimos foi a carta direcionada à igreja de Esmirna, uma das cartas que não tem repreensões. A gente viu que a estrutura das cartas, via de regra, era saudação, elogios, na verdade, a apresentação do destinatário. Sempre tem uma apresentação de Cristo da forma como João viu, exceto em uma das cartas, mas via de regra, alguma característica de João, por exemplo, na carta de Pérgamo. Aqui escreve aquele que tem a espada de 2 gumes que sai de sua boca. Aquele que tem a espada de 2 gumes. Então, a apresentação de Jesus é sempre uma característica que envolve a mensagem da carta. E aí na mensagem da carta a gente tem elogios, repreensões, né, tem uma exortação e uma promessa para aquele que vencer. Essa é a estrutura das cartas que a gente viu, via de regra, aqui em Apocalipse, finalizando inclusive com quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas terminam dessa forma, às vezes intercambiável com a promessa. Então às vezes ele fala, João escreve, ao vencedor farei tal coisa, tal coisa, tal coisa, quem tem ouvidos ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça para o que ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei tal coisa, farei tal coisa, tal coisa. Então a gente vê que há uma estrutura bem definida para essas cartas. Em Éfeso acontece assim, em Esmirna acontece assim, com uma diferença: Esmirna não tem repreensão. Não tem repreensão. Tem elogios à igreja de Esmirna, e a gente vê que a igreja de Esmirna, ela tem um grande problema estabelecido na igreja de Esmirna, que é a perseguição dos judeus. Os judeus perseguem vorazmente a igreja lá em Esmirna, usa de subterfúgios para perseguir os cristãos. Inclusive há um termo lá no texto que fala de Esmirna, sobre sinagoga de Satanás, faz referência justamente a esses judeus que, podemos dizer assim, excomungaram os cristãos do meio deles. Então Jesus vai dizer para Esmirna, para a igreja de Esmirna, o seguinte: aqueles que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Por quê? Porque os judeus expulsaram os cristãos da sinagoga por volta do ano 80, 10 anos antes, aproximadamente, da escrita do livro de Apocalipse. E Cristo está falando, olha, eles não agiram da minha parte. Não fui eu que fiz isso. Não está dentro dos meus propósitos essas questões. Não era, vamos dizer assim, o que eu desejo para a igreja de Esmirna. Eles agiram responsavelmente dentro daquilo, mas é fruto de perseguição, e isso é sinagoga de Satanás. É o espírito de Satanás agindo para perseguir os cristãos. Então a gente vai ter esse ponto muito claro, muito evidente, talvez o ponto mais forte na carta de Esmirna, com a promessa de que Cristo dará a coroa, né? Então ser fiel até a morte, ali falando da perseguição, e eu vou te dar a coroa da vida. A gente vê essa promessa e além dela, a gente vê que não sofrerá o dano da segunda morte. Muitos morriam em nome de Cristo, mas ele falava, olha, você pode até morrer, ser fiel até a morte, mas essa é a primeira morte. A segunda morte, que é a morte eterna, vocês não sofrerão dano. Fecha a carta de Esmirna. Vamos passando bem rapidinho, só para a gente revisitar e fechar as últimas 3 cartas. Pérgamo é onde vai começar a acontecer problemas mais sérios e severos. Pérgamo, ela é uma igreja que foi tolerante com a falsa doutrina e permitiu que a imoralidade sexual e a idolatria, como itens cultuais, entrassem no meio da igreja. Aí nós vamos ver a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e aquilo ali muito fortemente assolando a igreja de Pérgamo. Há uma parte interessante,
por exemplo, que fala que ali na cidade de Pérgamo o negócio era tão difícil, havia adoração a muitos deuses, havia adoração ao imperador, havia perseguição aos judeus, e aí João vai dizer o seguinte: olha, aí na cidade de Pérgamo é onde está o trono de Satanás, é onde Satanás habita. Há várias possibilidades para se entender isso. Evidentemente é que todo aquele conjunto de atuações na igreja de Pérgamo resultasse numa ação de Satanás mesmo, evidente, ele reinando, governando sobre aquela cidade e trazendo graves prejuízos à igreja. Há outras interpretações, lá tinha um altar, eu falei, o altar a Zeus, que era semelhante a um trono, então alguns comentaristas pressupõem que pode se tratar disso, ou porque um dos deuses, que era Esculápio, era uma serpente. Então, a serpente associando a serpente a Satanás, como lá no Éden. Então, o trono de Satanás. Mas, para a gente compreender melhor a carta, a gente pode entender como sendo aquela conjuntura político-religiosa e de perseguição estabelecida em Éfeso, como sendo uma atuação de Satanás, um governo de Satanás, perseguindo o povo de Pérgamo. E a gente vê, por fim, e aí nós temos as promessas, ali Deus falando a Pérgamo, a questão da espada saindo da boca, é que ele exerceria juízo sobre Pérgamo, e aqueles que perseverassem, que fossem fiéis, que se mantessem fiéis, eles veriam a resposta de Deus. Deus usa elementos, inclusive judiciais. Olha, você vai receber uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém entende. Aí eu até falei a história da pedrinha branca. Há muitas possibilidades, que seria o nome de Cristo, um novo nome de Cristo, uma nova manifestação, revelação de Cristo, que seria um diamante, que seria não sei o que, algo de muito valor, mas há um contexto judaico muito grande para indicar isso como sendo absolvição ou um ingresso para entrada em algum evento. Nos casamentos, quando as pessoas iam participar de casamentos, o convite pessoal intransferível era uma pedrinha branca escrita com o nome da pessoa, que a pessoa apresentava na entrada e ela entrava no evento, entrava na festa. Então já existia ingresso naquela época, e era uma pedrinha branca. Também quando havia a mudança de um juiz, alguém condenado, ele recebia também como sendo um comprovante, da sentença favorável a ele de ter transformado o seu estado judicial de culpado para absolvido, era a concessão também de uma pedra branca com o nome e a absolvição da pessoa. Então, há alguns contextos, não se sabe ao certo em que contexto João usou essa expressão. Os seus leitores imediatos daquela época entenderam. Para a gente é mais difícil. A gente tem que ir lá, sair estudando, procurando e compreendendo as possibilidades com relação à igreja de Pérgamo. E por fim a gente conversou sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja militar, a região de Tiatira é uma região estrategicamente militar, ela era fortemente guiada por prestação de serviço, então você tinha muitos profissionais na cidade, e tinha os sindicatos, que naquelas épocas chamavam guildas. Cada sindicato tinha o seu deus padroeiro. E aí a gente vai ver um contexto de idolatria e de culto pagão muito forte na igreja de Tiatira, e os cristãos sendo alijados, lançados ao ostracismo, postos de lado, porque eles não participavam dos cultos aos ídolos das guildas, por isso eles não podiam exercer a profissão. Então havia uma série de problemas na igreja de Tiatira, muito graves esses problemas, e a igreja de Tiatira vivia o oposto do que a igreja de Éfeso vivia. A igreja de Tiatira, ela era cheia de amor, cheia de fervor, cheia de boas obras, primeiras obras, diferentemente de Éfeso, que tinha zelo doutrinário, mas a igreja de Tiatira não tinha o zelo doutrinário. E é completamente isso. Então ela era tolerante com os falsos apóstolos, com os falsos mestres, com a falsa doutrina, e isso era um problema muito sério no contexto da igreja de Tiatira. Também dando aso nesse contexto,
e era uma doutrina que estava forte naquela região, nicolaítas, a doutrina de Balaão. Eu contei a historinha de Balaão, Números 25, Números 31, Balaão foi um profeta contratado, um profeta profissional, contratado pelo rei de Moabe chamado Balaque, e falou assim: Balaão, amaldiçoa Israel. Balaão falou assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas eu vou te ensinar o truque. Você vai fazer o seguinte: Deus falou que Israel não poderia se contaminar com mulheres de outros povos, para não dar lugar à idolatria no meio deles. Então você faz o seguinte: manda mulheres moabitas lá, para eles se prostituírem com elas e cultuarem os deuses delas. Essa era a doutrina de Balaão. A gente vê em Tiatira a figura de Jezabel. Falei que talvez fosse um apelido, né, aquela Jezabel lá, alguma coisa assim, de cunho mais pejorativo, que João usa. Talvez não fosse o nome original da mulher que estava liderando esse grupo, mas que faz referência a Jezabel no passado, esposa do rei Acabe, que era, eu vou errar, mas eu vou falar, era fenícia, e ela trouxe os deuses dela, ordenou que Baal fosse adorado em Israel, e que Deus, nos tempos de Elias isso, e que Deus fosse deixado de lado. A gente vai lembrar daquela história de Elias edificando um altar, os profetas de Baal lá se flagelando, clamando para o fogo cair do céu, consumir o holocausto. Elias sozinho vai lá, ora, clama, cai fogo do céu, consome o holocausto, consome a água que estava ao redor do holocausto, do altar, e Israel inteira diz: só o Senhor é Deus. Então a gente vê o que Jezabel provocou trazendo: a idolatria e imoralidade, porque o culto a Baal era imoral. Vou falar para os irmãos como é que era o culto a Baal, só para os irmãos entenderem. Baal era o deus da fertilidade. Baal era o deus da fertilidade. Então, Baal, tem crianças, eu só estava ouvindo do Dudu aí, Simone. Baal, ele estava lá no céu, segundo o pensamento, a mitologia babilônica, Baal no céu, e ele precisava regar a terra. A terra era a mulher de Baal, a esposa de Baal. Baal tinha que ejacular sobre a terra. Então o que o povo fazia no culto? Eles subiam aos lugares altos, por isso que a gente vê muito sobre lugares altos na Bíblia, para que nos lugares altos o povo mantivesse relações sexuais para excitar Baal, para Baal ejacular sobre a terra e a terra ficar fértil e produzir frutos. Era assim que era o culto a Baal. E aí ele vai falar: olha, vocês foram tolerantes a Jezabel, que era seguidora de Baal, vocês foram tolerantes da doutrina de Balaão, e tudo isso se resumia numa doutrina que havia surgido naqueles dias, chamada na doutrina dos nicolaítas, que também está nesse contexto, a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, provavelmente, né, são suposições, também não tem ao certo. Quem vai falar primeiramente sobre isso é Irineu de Leão. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Irineu de Leão, mais ou menos ali no ano 170 depois de Cristo, ele vai falar que esse Nicolau era um dos primeiros diáconos ordenados lá em Atos 6, está lá o nome de um certo Nicolau, e que ele teria se desviado da fé e promovido um culto ascético que envolvia inclusive não se importar com a fidelidade conjugal. Eu estou desapegado das coisas da terra a tal ponto que eu não me importo se alguém tome a minha esposa e possua ela, e nem a minha esposa se importa se eu tomar alguém e a possuir, porque nós estamos desligados das coisas terrenas. Algo mais ou menos isso. E aí relativiza completamente a questão moral. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Então os irmãos vão ver que sempre que fala em Jezabel, Balaão, nicolaítas, está fazendo referência direta à idolatria, à imoralidade sexual. Olha que interessante, só para a gente fechar Tiatira, estou até gastando um pouquinho mais de tempo aqui, foi a última que a gente viu, e olha como que ele fala a respeito dessa mulher que liderava esse grupo no meio da igreja de Tiatira, que ele deu o nome de Jezabel. Apocalipse 2:20, tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, ou seja, ela se declarava possuidora, portadora da palavra de Deus. Profeta tem essa conotação no sentido bíblico. Profeta não é alguém que prevê futuro. A previsão de futuro pode estar dentro de uma profecia, mas o profeta é aquele que é o portador da palavra de Deus, é o
proclamador da palavra de Deus. Então ela se declara possuir a palavra de Deus, profetiza, e vocês toleram que ela não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então essa doutrina que havia se filtrado fortemente envolvia idolatria e imoralidade sexual. Vou abrir um outro parênteses aqui, a gente vê a palavra prostituição. Via de regra, esses termos, prostituição, adultério, a gente vai resumir numa palavra na Bíblia. Então, ó, fornicação a gente vai entender como sexo antes do casamento. É tratado na Bíblia, sobre os fornicadores e a fornicação. Prostituição, na verdade, é a troca, vamos dizer assim, de favores, né, sexuais. E o adultério, que realmente é a relação sexual fora do casamento. Há o contexto de casado e uma relação consentida fora do casamento. Esses três, isso dentro do contexto, tá, irmãos? Lá do judaísmo, nós vamos trazer uma atualização para o nosso contexto. E os irmãos vão entender isso. Esses três termos, eles são intercambiáveis em um termo só na Bíblia, que é imoralidade sexual. Quando se fala em imoralidade sexual, a gente vai pensar em adultério, prostituição, fornicação. E a palavra grega que define imoralidade sexual, os irmãos fazem ideia de qual seja? E aí os irmãos vão tirar as conclusões por si mesmos, que eu acho que não vai nem precisar falar muito. A palavra que é resumida como imoralidade sexual é porneia. Porneia. Que dá, por exemplo, é a raiz da palavra pornografia. Então, os irmãos concluam, junto comigo, que pornografia também, hoje nos nossos dias, está enquadrado como dentro desse caso de imoralidade sexual. Tá? Então a gente pode incluir facilmente a pornografia e seus análogos como sendo imoralidade sexual condenada pela palavra de Deus. E aí nós vemos então que Deus vai chamar Tiatira, fazer repreensões a ela para que aquela profetisa se arrependa. Se não se arrepender, Deus vai trazer juízo sobre ela, Deus vai trazer juízo sobre os seus seguidores, e Deus também vai trazer juízo, impacto sobre a vida dos crentes que continuarem seguindo os verdadeiros crentes que porventura estão sendo enganados por Jezabel. E aí vem a conclusão, com uma promessa ao vencedor de governo, o governo de Cristo. Opa, saiu? Vou dar um pulinho aí para arrumar aqui o slide. Oi? Não sei nem como é que eu fiz, não. Vai ter que vir aqui, ó, ferramentas, apresentação de imagem, marca isso tudo aqui. Não, tá pegando, deixa eu pegar aqui assim, ó. Aperta o shift para mim. Pronto, apresentar. Pronto, voltou. Eu devo ter apertado alguma coisa aqui que tirou. E aí a gente fecha Tiatira. Eu vou voltar aqui, irmãos, eu falei que eu não ia falar, eu vou voltar bem rápido, porque isso é importante. Algumas pessoas não vieram na semana passada. Gente do céu, já é 10h40, misericórdia. A visão historicista do Apocalipse, que a gente fala sobre as cartas, é aquela ideia de que cada carta relata um período histórico da igreja. Isso não é uma interpretação mais adequada. Tá? A carta de Éfeso é a igreja apostólica, a carta de Esmirna é a igreja perseguida, a carta de Pérgamo é o período que o Império Romano ele fez aliança com a igreja. A carta de Tiatira é o período medieval da igreja. A carta de Sardes, essa não é uma visão adequada da interpretação do Apocalipse. O que é adequado são cartas para todas as igrejas de todos os tempos. Isso é importante falar por quê? Porque essa é uma visão majoritária no evangelicalismo brasileiro, de colocar períodos para determinadas para as cartas, falar, essa carta aqui se restringe a esse período, essa carta aqui está falando daquele período. Não, essa carta está falando de todo o tempo todo, de todas as igrejas. Bem, isso. Vamos então para a igreja de Sardes. Nós temos 3 igrejas para a gente finalizar.
A gente começou também um pouquinho atrasado hoje, que eu tive problema com a apresentação. Na igreja de Sardes, meus irmãos, a gente vê que não há elogio à igreja de Sardes. Não há elogio. A igreja de Sardes é uma igreja problemática, porque era uma igreja indiferente. Era uma igreja que, não tinha perseguição para os judeus, dos judeus, porque eles não incomodavam os judeus. Não incomodavam os judeus, não fede nem cheira. Não tinha perseguição imperial, por quê? Eles não incomodavam o império. Eles se conformavam ao que o império queria, eles se conformavam ao que os judeus queriam, eles se conformavam ao que os adoradores dos outros deuses queriam. A proclamação deles não incomodava. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, bem sério, muito sério. Os irmãos podem me procurar qualquer dia que isso acontecer. Por favor, procure. Se é pregado um sermão, e esse sermão não te incomodar em alguma coisa, tem alguma coisa errada no sermão. Se ele não confrontar a gente em algum ponto da nossa vida, tem alguma coisa errada. A proclamação de Sardes não confrontava nada. Nada. Não produzia fruto nenhum naquela sociedade. Então a gente vai ver Cristo falando à igreja de Sardes, no capítulo 3, falando assim, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Você é um cadáver. Você é uma coisa completamente indiferente. Você é uma igreja que não proclama, você é uma igreja que não vive, você é uma igreja que sabe, só tem fachada de igreja. E a fama pode até ter percorrido, o povo pode até conhecer vocês aí, mas essa vida de vocês aí é completamente indiferente. Se vocês não se arrependerem, tem nem elogio para Sardes, viu? Tem nem elogio. Não, ainda não. A igreja morna vai ser a última. Mas é parecido, é bem parecido com a igreja morna. Então, para Sardes, Jesus vai falar, olha, você tem um restante ainda aí que teme o meu nome, tem um pouquinho aí, é por esse pouquinho aí que essa igreja ainda está sustentando. Vocês pouquinho, vigia e ora, porque o negócio não vai ficar bom para o lado de vocês. Do jeito que as coisas estão indo, a coisa está ficando complicada. Então a gente vê que Cristo dá 5 ordens a essa igreja. Fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Olha as palavras que Cristo usa. Lembre-se do que você recebeu e ouviu, guarde o que você recebeu e ouviu e arrependa-se. Então, há um caminho de volta muito claro e mostrando que até o restante, o pouquinho que era fiel, estava para morrer. E Cristo vai e fala, olha, precisa de vigilância, precisa de fortalecer esses que estão fracos, precisa que você se lembre do que você ouviu, porque o que você está vivendo não tem nada a ver com o que você ouviu, e não somente se lembre, guarde, obedeça. Guardar no contexto bíblico é obedecer. Então aquele que ouve as minhas palavras e as guarda. Guardar é obedecer, né? Botar lá dentro e ir embora como se nada, né? É viver aquilo. Então guarde o que você ouviu e, por fim, arrependa-se. Arrependa-se. Ignorar isso certamente ia resultar no juízo divino sobre a igreja de Sardes. A visão de Cristo que identifica a igreja de Sardes é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos. Ou seja, ele tem o controle da igreja. Ele tem o governo da igreja. E ele executa juízo não é só sobre os infiéis. Ele executa juízo também sobre a igreja que se afasta de Deus. Era essa a visão de Cristo com relação a Sardes. A nossa apostila está bem detalhada em outras questões que os irmãos porventura desejarem se aprofundar. A gente escreve, a gente sabe que nem todos leem, isso aí é normal, né? Mas aqueles que puderem, quiserem se aprofundar, a apostilinha que a gente desenvolveu tem mais informações a respeito do contexto histórico de Sardes, né? E muita coisa do que Cristo promete fazer é algo que Sardes tinha vivido recentemente. Há cerca de 80 anos antes, Sardes tinha sofrido um terremoto que devastou a cidade, no ano 17 depois de Cristo. Ela foi indultada dos impostos, a cidade foi reconstruída, e Cristo fala para Sardes, olha,
o contexto dá a entender isso, né, irmãos? Não é diretamente. O contexto dá a entender que, assim como aconteceu com a cidade de Sardes, vai acontecer com a igreja. Se a igreja não se arrepender, se não se voltar para mim, se você não vigiar, virei como ladrão, de modo nenhum saberá que hora virei contra você. É a igreja que tinha a fama de estar viva, tinha só aparência, aquela árvore cheia de folhas verdes grandona, mas sem fruto nenhum. Você aparenta estar vivo, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. E a gente vai ter aquela figura de Cristo como sendo aquele que tem a chave de Davi nas mãos. A chave de Davi nas mãos, que abre, ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essa visão, ela tem muito a ver. Deixa eu só localizar aqui na minha apostilinha também para eu ir acompanhando e não me esquecer de fazer nenhuma referência. Essa é a primeira vez, eu não sei incorreto, né? Essa é a primeira vez, na verdade, que faz referência a uma questão que não está na visão, mas a referência a uma profecia de Isaías. Isaías que fala a respeito do Messias que teria a chave de Davi nas mãos. Aquele que teria o governo do trono de Davi em suas mãos. Cristo, então, se revela como aquele que tem as chaves do reino, o Messias que viria, na verdade, da descendência de Davi, esse Messias que teria as chaves do reino, que controla a entrada no reino, quem participa do reino e que não participa do reino, que vai ter tudo a ver com a mensagem de Cristo a Filadélfia. Filadélfia é a segunda igreja da qual não há repreensões, somente elogios. Nós não vamos encontrar nenhuma crítica direta ao comportamento ou à vida cristã em Filadélfia. Então você vê que Jesus é aquele que tem a chave de Davi nas mãos e ele vai dizer a Filadélfia: conheço as obras que você realiza e tenho colocado diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E Filadélfia passava pela mesma situação, algo parecido com Esmirna, a sinagoga de Satanás. Eles também foram perseguidos, expulsos pelos judeus, daqueles que se declaram judeus, mas não são, eles mentem. E aí a palavra de Deus diz algo maravilhoso, diz assim: e eles vão reconhecer que eu amo vocês. Eles vão reconhecer que eu amo vocês e eles vão se prostrar aos pés de vocês. Essa era a promessa de Deus à igreja de Filadélfia. Diante daqueles que se julgam os detentores de Deus, os portadores de Deus, a palavra de Deus contra eles é: a minha igreja que eu separei, eu a amo. E estes outros se prostrarão aos pés dela. E a gente vai ver ao longo do livro de Apocalipse como Deus separa a sua igreja para ser um reino de sacerdotes e como a sua igreja reinará com Cristo. E é fato isso que acontecerá à luz do livro de Apocalipse. E a palavra de Deus para Filadélfia é que ele conhece a perseverança, que ele entende a perseverança, que ele guardará Filadélfia na hora da perseguição, na hora da provação, na hora da tribulação, que os judeus e que viria sobre toda a terra, e que Cristo voltaria, e que ela deveria perseverar, conservar aquilo que ela havia recebido de Cristo, para que ninguém com doutrinas estranhas tomasse aquilo que Deus havia concedido a ela. E a promessa que é dada são duas promessas, na verdade, né? A primeira envolve uma estabilidade na presença de Deus. Meus irmãos, isso é algo que é muito valioso para nós. A nossa salvação não depende de nós, tá? A nossa salvação não depende
do que eu faço. A nossa estabilidade e segurança está naquilo que Cristo fez por nós. A nossa salvação depende de Cristo. Aí a gente volta naquilo que o pastor até falou, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Mas não, porque a salvação vai produzir efeitos na nossa vida. Cristo habitando em nós, o Espírito Santo de Deus em nós vai transformar o nosso viver para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus. Mas nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso vivemos a vontade de Deus, buscamos viver a vontade de Deus. Então, lá em Filadélfia, Deus vai falar assim, o vencedor, eu farei com que seja uma coluna no santuário de Deus. Algo inabalável dentro da casa de Deus, vivendo na presença de Deus. Inabalavelmente. Aquele que vencer, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e o meu novo nome. Lembra da pedrinha branca que eu falei, que o pessoal fala até que pode ser um novo nome de Cristo que ele faria revelar? Pois bem, ele fala que haverá uma identidade de posse ao nome de Deus, uma identidade de cidadania, né? O nome da cidade do nosso Deus identificado com a pátria celestial e identificado com Cristo por meio desse seu novo nome, que nós também não conhecemos, não sabemos qual é, e que vai nos identificar, assim como do Pai, propriedade exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, Laodiceia, para a gente fechar, é a última igreja, os últimos versos do capítulo 3 e dessa sessão de Apocalipse. Essa era uma igreja e a gente vai abordar um pouquinho mais o contexto histórico dela. Abordar bem brevemente, mas mais o contexto histórico. Ela era uma cidade muito rica, porque ela produzia riquezas mesmo. Ela era uma cidade, de certa forma, industrial, que produzia uma espécie de lã valiosíssima, e também produzia púrpura. Púrpura era tingimento de roupa, que era caríssimo. Então a gente vai lembrar, por exemplo, de Lídia, lá em Atos, vocês lembram? Paulo na cidade de Filipos, antes dele ter aquele encontro com o carcereiro de Filipos, que ele foi preso, que ele expulsou o demônio de adivinhação de uma jovem, foi preso e à meia-noite ele cantava louvores com Silas, veio um terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro ia se matar, Paulo, não te faças nenhum mal, o carcereiro se converteu, começou ali a igreja de Filipos, lembra dessa história toda? Antes disso acontecer, Paulo estava na beira do rio, tinha lá mulheres reunidas à beira do rio, e Paulo anunciou o evangelho a essas mulheres, e uma mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, chamada Lídia, ela se convertia ali, começava provavelmente a igreja que se estabeleceria em Tiatira mais à frente. Então, só para contextualizar os irmãos, a igreja de Tiatira é uma igreja riquíssima. Além disso, havia uma pedra porosa, chamada de Pedra da Frígia, que era resultado de produto vulcânico, que ela era moída e era feita uma pomada para os olhos e tinha um efeito grande para recuperação de problemas, era cicatrizante, antibiótica, trazia recuperação para as vistas, problema dos olhos, e a cidade era muito famosa pela sua indústria farmacêutica, pela sua indústria de lã e de vestes e pela sua indústria de tinta, e o povo lá era rico, muito rico. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Tenho tudo, não preciso de mais nada, nada me falta. A igreja de Esmirna, que sofria perseguição, não tinha mais os bens, Cristo havia falado assim, olha, você é pobre, você vive na pobreza, mas na verdade você é rica. Aquela igreja que só tinha os elogios, já para Laodiceia, você fala assim, vocês dizem, tenho tudo, não sinto falta de nada. Engano de vocês, vocês são miseráveis, pobres. Olha só, ela era uma fábrica de vestuário forte, né? A lã, nus, pobres, cegos, não era a indústria farmacêutica, a pomadinha do olho. Olha como é que Jesus fala, eu vou até vir aqui para não falar nem na sequência errada. Olha que você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada.
mas você não sabe que é infeliz, sim, o infeliz resume tudo, né? Miserável, pobre, cego e nu. Então a gente vai ver aí que Cristo está mostrando que é o seguinte: apesar de vocês terem a melhor lã, a melhor indústria de vestes, né? Como é que chama? Têxtil, a melhor indústria têxtil, além de vocês terem a melhor indústria farmacêutica que fabrica o melhor colírio, a melhor pomadinha para os olhos, apesar de vocês serem podres de ricos, vocês são miseráveis e pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Meus irmãos, é uma convicção que a gente precisa ter com relação ao Evangelho, tá? A gente vive numa sociedade que a gente acredita que os resultados do Evangelho se refletem na nossa vida profissional, ou na nossa prosperidade, ou na nossa saúde. Crente não fica doente, crente é rico. Meus irmãos, isso é engano. Isso é engano. Crente pode ser rico? Pode ser rico. Que seja rico para a glória de Deus e administre para a glória de Deus. Crente pode ser pobre? Pode ser pobre como os diz Mirna, porque a nossa verdadeira riqueza é o Senhor. A nossa verdadeira vida está no Senhor. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Nós vemos, segundo o nosso óculos, as nossas lentes, os nossos olhos, o farol, a luz que brilha no nosso olhar, é a luz do Evangelho. Não é a luz das ideologias humanas, ou das ciências humanas, ou do que quer que seja. É a luz do Evangelho. Quem vê, quem não é cego, quem não é pobre, quem não é nu, porque tem a sua, vou trazer as palavras bíblicas, né, a sua vergonha do pecado, coberta pelos méritos de Cristo, é aquele que serve a Deus. Laodiceia não conhecia isso. Não conhecia o que Esmirna, por exemplo, conhecia. Então, meus irmãos, por isso que era muito importante eu tratar essa questão do contexto de Laodiceia, porque ele diz respeito diretamente aos problemas de Laodiceia, os seus pontos fracos, as suas repreensões, muito embora Laodiceia, ela também não tivesse nenhum elogio praticamente da parte de Deus. A repreensão era: vocês confiaram no que vocês têm, vocês confiaram na riqueza de vocês, e vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E a exortação é: compre de mim, ou seja, adquira de mim. A ideia do comprar é o adquirir, buscar em Cristo ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico de verdade. É do poder dele, da graça dele, o preço que ele já pagou. O adquirir dele é buscar junto a ele, porque o preço já foi pago por ele mesmo na cruz do Calvário. Adquira que compre de mim, aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. São os méritos de Cristo revestindo o pecador, justificando o pecador, cobrindo a multidão de pecados do pecador. E aconselho também que compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Abrir os olhos, cair as escamas dos olhos. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso, arrependa-se. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. São promessas maravilhosas, né? Apesar do ídolo do dinheiro, da idolatria ao dinheiro, como é que Deus é maravilhoso e misericordioso? Como Deus é maravilhoso. É uma igreja que rejeita completamente a graça do Evangelho para depositar a sua confiança nas suas riquezas. E Cristo fala: eu amo, e por isso eu repreendo. Eu estou batendo na porta. Abra, porque eu vou entrar, eu vou cear. Compre de mim ouro, compre de mim vestes, compre de mim o colírio. Cristo, Deus, Ele é misericordioso, e talvez esse seja o ponto mais maravilhoso que a gente encontra em todas as 7 cartas. E a promessa final é: a sua riqueza, ela vai passar, a sua riqueza vai cessar, mas ao vencedor, ele reinará comigo. Darei os direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci
e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós achamos muitas vezes que as riquezas nos trazem a segurança e o poder. O verdadeiro poder está em reinar com Cristo para sempre. Para sempre. E aqui a gente encerra esse estudo das cartas. 11:03, vou pedir aos irmãos 10 minutinhos para a gente passar por algumas lições para nós hoje, que a gente pode extrair das cartas. Lições para a igreja hoje. Vamos passar por lições fundamentais, tá? Os pontos fundamentais ou a mensagem mais evidente de cada igreja. É claro que a gente pode extrair muitas coisas de cada ensino, de cada igreja, mas vamos pegar 2 pontos, 1 ou 2 pontos fundamentais, extraídos dos elogios e das repreensões que a gente precisa observar na nossa vida como igreja. Em Éfeso, resistir aos falsos apóstolos. Nós precisamos resistir aos falsos mestres. A gente não pode pegar e ouvir YouTube e Instagram e, cara, que coisinha bonitinha, fofinha a respeito do evangelho e tomar aquilo como verdade absoluta. Não dá. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, bem claro. Esses dias eu estava passando pelo Instagram, alguém me mandou um direct. O pessoal me manda muito direct. Pastor, olha isso. Pastor, olha aquilo. Amigos meus falam assim, Orbélio, olha isso aqui. Era um camarada falando o seguinte, meus irmãos, nós fechamos a porta e impedimos pessoas de se achegarem a Deus. Quer ver um exemplo? A ceia. Onde na Bíblia fala que precisa ser batizado para participar da ceia? São questões teológicas e doutrinárias. Mas onde na Bíblia fala? Isso é um erro, é uma falácia. Que a pessoa apresenta, uma falsa doutrina que a pessoa apresenta. Eu vou dar os princípios para os irmãos. Depois os irmãos leiam Êxodo 12 e Êxodo 13. Fala sobre a instituição da Páscoa. E lá em Êxodo 13, se não me engano, vai falar assim, ó, nenhum incircunciso comerá da Páscoa. O batismo, ele sucedeu à circuncisão. Nenhum incircunciso comerá da Páscoa. A Bíblia não é toda sempre aplicada literalmente, a Bíblia é aplicada também por princípios. Há um princípio estabelecido, que é preciso ter o selo da aliança, do povo da aliança, para participar da Páscoa do Senhor. Pronto, é simples assim. Êxodo 12 ou 13, por ali. Êxodo 12 é a instituição da Páscoa, mas essa passagem específica eu acho que está em Êxodo 13. Há um princípio estabelecido que para participar da ceia precisa ser povo da aliança. As pessoas não conhecem Bíblia, as pessoas não conhecem doutrina e querem ser mestres. A gente tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado com o que a gente consome em redes sociais, acriticamente, sabe, sem passar por um crivo crítico e sair abraçando aquilo, tomando como se aquilo fosse verdade absoluta e depois está apostatando da fé, vendendo a facilidade. Olha que bonito, mas não é bonito? Olha, é verdade, quem disse que precisa ser batizado para participar da ceia? Nossa, minha igreja, vou sair daquele lugar, né? Porque lá tem que ser batizado para participar da ceia. Pensa, entendeu? A pessoa não conhece nem Bíblia, não tem princípio, não tem visão ou entendimento hermenêutico, exegético, aplicação das coisas, o contexto canônico. A Bíblia é um todo, gente, a Bíblia não é partes. A gente viu isso. O Apocalipse mostra como é que está tudo interligado. Em toda a Escritura, a gente não pode pegar partes da Bíblia sem olhar para o todo. Não pode. Então a gente tem que ter muito cuidado com aqueles que se dizem mestres e não são. João fala disso. Porque vocês resistiram àqueles que se diziam apóstolos e que não são apóstolos. Tá? E outro ponto que é na repreensão aos Efésios, é com relação ao amor. O zelo doutrinário sozinho não é suficiente, irmão, se não houver o fervor espiritual, se não houver o amor. A gente precisa ter o amor. E eu vou falar uma coisa muito importante sobre isso, muito, muito importante. Eu já vi crentes fazerem isso, muitas vezes. E se bobear, eu não estou aqui, minha memória não está boa, mas eu vou me incluir, talvez eu já tenha feito isso, é provável, é muito provável que eu tenha feito isso, mas que é errado, no passado. Chegar e falar assim, fulano, né, está orando, está buscando, está tendo a Bíblia, mas é porque é novo convertido, você vai ver, daqui uns anos, deixa chegar daqui um ano para ver como é que ele fica. O errado não é ele não, viu, irmão? O errado é você que pensa desse jeito, e vive desse jeito.
distante do amor de Deus, deixando o amor e o fervor se esfriar. Não é o novo convertido que está errado, não. Não é o novo convertido, é a gente. É a gente. Outra lição, agora em outra igreja, Esmirna. A verdadeira riqueza é Cristo. A verdadeira riqueza é Cristo. Vocês são pobres, mas na verdade são ricos. Na verdade são ricos. Meus irmãos, não depositem a confiança nas riquezas como fez Laodiceia. A palavra de Cristo, para quem confia nas riquezas, é a palavra de Cristo para Laodiceia. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Infelizes. Infelizes. Se você acha que Cristo tem obrigação de te dar dinheiro, te dar emprego, te dar... Cristo tem uma obrigação, nem vou dizer obrigação, vou mudar a palavra. Cristo tem a misericórdia de nos sustentar pela palavra do seu poder. Ele não tem nenhuma obrigação conosco. A obrigação dele conosco como humanidade é a morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Pela sua misericórdia e graça, ele elegeu para si um povo. Antigo Testamento, Israel, a igreja no Antigo Testamento, a gente tem a igreja continuando no Novo Testamento, agora não só Israel, mas uma igreja gentílica, que Cristo sustenta, que Cristo ama, que Cristo estabeleceu uma aliança, por isso ele assumiu obrigações com a igreja, porque ele estabeleceu uma aliança. A aliança é obrigação de ambas as partes. Deus tem uma aliança conosco, ele é fiel à aliança dele. Ele cumpre as suas promessas. Ele se colocou numa posição, de certa forma, por essa aliança, de obrigações conosco. Mas nós também nos colocamos em condição de obrigações para com Deus. Principalmente nós. Porque Ele é fiel. E Ele permanecerá fiel. Nós que somos muitas vezes infiéis na nossa aliança. E ser fiel na perseguição. Esmirna sendo fiel mesmo no meio de severa perseguição, e a palavra de Cristo é: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então a fidelidade a Cristo em qualquer circunstância. Eu vou falar para os irmãos, o que prova a nossa fé, de fato, é a hora da perseguição, é a hora da dor, é a hora do vamos ver. É ali que é peneirado quem é crente e quem não é. É na hora da prova. É a hora da peneira, é nesse momento, não tem jeito. Por isso que Cristo fala, ser fiel até a morte. Eu já disse isso, eu vou falar. Nós somos calvinistas, né? Nós temos a ideia arminiana da perda da salvação, nós somos calvinistas, que uma vez salvo, às vezes passamos por vales, mas não deixamos de lado, ou Cristo não deixa de lado a nossa salvação. Só que eu vou trazer uma perspectiva que ela é comum dos dois pontos, calvinistas e arminianos. Não importa como você começa, importa como você termina. Ser fiel até a morte. Não adianta nada começar bem e o final ser um desastre. Não adianta. Segundo os arminianos, você perdeu a salvação. Segundo os calvinistas, você estava entre nós, mas você não era dos nossos. Você nunca foi salvo. Porque o que vai revelar de fato a nossa salvação é como nós terminamos. Dúvidas com relação a isso, gente? Tranquilo? Nenhum problema, nenhuma crise? Lições que a gente pode extrair da igreja de Pérgamo: pureza na doutrina e pureza moral. Questões da idolatria, questões dos falsos mestres, questões de idolatria, meus irmãos. A gente pensa muito na estatuazinha, né? Idolatria é aquilo que nós depositamos a nossa confiança para a nossa salvação. Hoje os ídolos não são visíveis. Hoje os ídolos são ideológicos. Hoje os ídolos são políticos. Hoje os ídolos são financeiros. Não é mais estatuazinha, isso ficou no passado. Tem também. Mas a massa, a grande massa, a idolatria não está
em imagens visíveis, mas estão em imagens mentais. A idolatria está em ideologias, na política, em soluções humanas, muitas vezes na ciência, que deposita-se na ciência uma esperança de redenção que só Cristo pode dar, e no dinheiro. E talvez para nós, classe média, vamos dizer assim, mais do que qualquer outra coisa, no dinheiro. A gente acha que quando a gente tiver dinheiro, tudo vai estar resolvido. E quando tem, descobre que nada se resolveu. E Pérgamo nos ensina que Deus é o justo juiz, Ele vai executar juízo. É a espada que sai da boca de Cristo, 2 gumes, para executar a sentença dele. Deus é justo juiz. A gente não precisa também procurar a vingança. Os de Pérgamo poderiam até querer vingança contra os seus perseguidores, os problemas que eles estavam enfrentando, o lugar onde havia o trono de Satanás, onde Satanás habita. Mas Cristo falou: eu vou executar, eu vou atrás de um por um. Eu vou executar juízo contra os nicolaítas, se eles não se arrependerem. Sou eu que vou fazer, não vai ser vocês não. Não vai ser vocês. Tiatira vai trazer uma mensagem de perseverança no amor, mas vai condenar a tolerância, a imoralidade e a idolatria de Jezabel. Mais uma vez, imoralidade e idolatria. Falamos de idolatria mais fortemente lá em Pérgamo, também envolve a questão da imoralidade. Eu deixei para falar da doutrina lá, para falar aqui a respeito da imoralidade. Já expliquei sobre imoralidade, a palavra porneia, envolve adultério, envolve... a gente pode qualificar N comportamentos: adultério, fornicação, a gente pode colocar prostituição, pode colocar o incesto, pode colocar o consumo de pornografia, a gente pode colocar bestialidade, a gente pode colocar uma série de coisas nesse pacote que é a imoralidade sexual. Meus irmãos, é uma luta nos nossos dias, uma vida de pureza sexual. Mais do que em qualquer outra época, isso eu posso garantir. Você está andando pela rua, você vê um outdoor de anúncio de motel. E aquilo, lascivo, imoral, aquilo penetra a nossa mente. Você vai lá, eu vou contar uma história, tá, meus irmãos? Não estou aqui, a gente traz histórias que a gente lembra, de forma nenhuma. Eu, particularmente no seminário, num contexto de seminário, eu fiquei escandalizado com uma coisa, uma época, dentro de mim, né? Assim, misericórdia, gente. Nós estamos aqui dentro de um seminário, preparando homens para ser pastores. Aí a gente estava conversando sobre séries de televisão. Isso foi no meu 2º ano de seminário. Eu tenho pouco tempo de seminário, tá, irmãos? Eu entrei no seminário em 2015, vai fazer 10 anos que eu entrei no seminário. Aí no meu 2º ano de seminário, 2016, 3º, 2017, conversando sobre séries, aí alguém falou a respeito de Game of Thrones. Aí eu falei assim, eu não consigo mais assistir Game of Thrones não, porque é muita exposição, é quase um filme pornográfico a série. Eu não consigo entender e consigo assimilar isso, aquilo entrando dentro da minha casa, entrando dentro dos meus olhos, entrando dentro da minha mente, para depois isso produzir o que dentro de mim? Aí um colega de seminário disse: mas aí você está sendo muito legalista, você está sendo muito não sei o que, isso é bobagem, aquilo é obra de ficção, não tem problema nenhum, a gente vê, a gente não sei o que, e tá, beleza. Qual o fim desse rapaz hoje? Saiu do seminário, foi ordenado pastor, o primeiro a ser ordenado pastor. Não durou 2 anos no ministério. Separou da esposa, abandonou a casa, foi viver uma vida devassa, ficou tudo para trás. A gente tem que ser firme na nossa luta contra a impureza sexual, contra a imoralidade sexual. A gente tem que ser firme na nossa luta pela pureza. Se alguma coisa te faz pecar, deixa isso de lado. Se te faz pecar levar o celular para dentro do banheiro com você, deixa o celular do lado de fora. Não leva não. Isso é um mal silencioso dentro da igreja. Ninguém sabe. Você está lá solitário.
É um mal silencioso dentro da igreja que precisa ser tratado, precisa ser confrontado e precisa ser acertado. Precisamos de reconciliação com Deus, nesse sentido especificamente da pureza sexual. O sexo banalizado, especialmente aqui a gente não está, seria bom até se tivessem nos adolescentes, os mais jovens, né? Sexo antes do casamento banalizado, né? Mas casar sem fazer test drive, banalizado. A imoralidade sexual, a impureza sexual, ela é condenada pela palavra de Deus. Condenada. A gente não pode relativizar isso. Se você faz, deixa de fazer, quer fazer, não tem problema. O meu papel aqui é pregar a respeito do pecado, de confrontar pecados e mostrar o caminho para Cristo. Um grande problema no meio da igreja hoje é a imoralidade. Afeta casamentos, relacionamentos, convívio familiar, afeta a concentração, afeta o trabalho das pessoas, a capacidade laboral das pessoas. E principalmente, quebra o nosso relacionamento com Deus, mais do que qualquer outra coisa. Isso a gente precisa pensar, meditar. E isso não é só para os homens não, tá, mulheres? Não é só para os homens não. Pesquisas aí mostram que mulheres cada vez mais consomem pornografia. Mais, talvez mais que homens. Talvez mais que homens. Mari. E é isso, só isso, né? Bridgeton. Pronto, eu nem sabia. Não sei nem pronunciar, é isso mesmo? Bridgeton. É isso? Então, Bridgeton, e as mulheres que gostam, né? É igual as mulheres. Gente, eu lembro quando eu era menino, né? Nas bancas de revista, vendia aqueles livrinhos. Sabrina. Não era isso? Então, a Bridgeton é a Sabrina de antigamente, né? É isso? Aquelas literaturas, como é que eu posso chamar? Eróticas, né? Algo mais ou menos assim, romance erótico, alguma. Né, gente? Vamos vigiar. Pastor aqui não é bedel de ninguém, não. Mas a gente está aqui para falar a respeito de pecado e a gente acertar nossa vida com Deus, né? Fala, André. Pornografia vicia, dopamina, né? Que o povo fala, hoje está em alta, dopamina. A Andréia, psicóloga, né? Nossa irmã, aqueles que não a conhecem, ela falando, dando testemunho, que nos tratamentos de cristãos o principal ponto tratado é o vício em pornografia. É o vício em pornografia. E de fato a pornografia vicia. De fato vicia. Aí a gente tem aí os neurocientistas hoje que falam muito na questão da dopamina, que a pornografia seria a descarga de dopamina, né? Que é o hormônio da recompensa. Vamos dizer assim, aquilo vicia, porque você vai querer ficar voltando naquilo para receber carga de dopamina, e aí a carga de dopamina não vai ser mais aquela coisa, você vai procurar coisas mais pesadas, igual droga, você vai procurando droga mais pesada, vai procurando pornografia mais pesada, para ficar mais satisfeito, para ter mais dopamina, até que aquilo ali acaba com a vida da pessoa, como qualquer outra droga acaba com a vida da pessoa. Uso, né, de drogas. Irmãos, tranquilo? Problemas, crises, nós precisamos falar sobre isso. São pontos que nós precisamos falar. Por isso que eu pedi mais tempo hoje, para a gente poder fechar esse assunto. Sardes era uma igreja hipócrita, né? É o crente nominal. É o que eu costumo chamar de crente ateu. Sabe o que é um crente ateu? Um cristão ateu? Que professa Cristo, mas vive como se ele não existisse. Que professa Deus, mas na prática, na vida diária, não faz diferença nenhuma. É um ateu cristão. Porque é ateu, a pessoa que é só cristão dentro da igreja. Vai lá fora. Eu não estou diante de Deus, eu não estou diante da face de Deus, que está todo o tempo, em todo lugar. Onde quer que eu esteja, Ele está junto, Ele está vendo, Ele está sabendo. Não, isso para mim é indiferente. É a igreja indiferente, é a igreja hipócrita, que tem uma vida em dissonância com a pregação. A pregação não incomoda, a vida não incomoda. E aí a palavra, ali ele deu 5 conselhos a Sardes. Eu destaquei o primeiro, a vigilância. Porque a vigilância vai abarcar os demais conselhos. A vigilância vai abarcar lembre-se do que foi dito, vai abarcar o guarde o que foi dito, vai abarcar o arrependa-se. A vigilância é a palavra-chave. Devemos, como crentes, ser vigilantes em todas as questões da nossa vida.
Filadélfia, a perseverança de Filadélfia é exaltada também. É de perseverar até o fim, de manter-se firme. O interessante é que Filadélfia é uma igreja que confiava em Deus, ela depositava a sua confiança em Deus, no amor de Deus. Eles saberão que eu amo vocês. Eles se prostrarão diante de vocês e reconhecerão que eu os amo. A confiança de Filadélfia estava em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a depositar confiança no amor de Deus. Precisamos desenvolver isso. A gente fica ansioso, aflito, é a doença, é aquilo. É difícil para a gente abraçar essa ideia e descansar. Mas a gente precisa exercitar isso mesmo nos momentos mais difíceis. Eu não gosto de me usar muito exemplo com as coisas não, mas foi onde eu tive onde me agarrar, por exemplo, quando a Sueda teve um tumor do tamanho de uma laranja na testa. Tumor na meninge do tamanho de uma laranja. Eu tinha mais o quê? Naquele momento eu olhei, no meio do temporal, do vendaval, eu olhei e falei assim, é nessa hora, aí vamos voltar lá naquilo que eu falei no começo, é nessa hora que eu preciso viver aquilo que eu professo. Eu não prego que a gente tem que confiar em Cristo, que a gente tem que descansar nele, que a gente tem que esperar nele, ou eu vou fazer igual a mulher de Jó, aconselhou para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu me apeguei naquilo que eu pregava, na fé que eu professava. Precisava fazer isso. É nessas horas que a nossa fé é provada de fato. É nessas horas que a gente precisa aprender a confiar no amor de Deus. Não é na confiança no melhor médico, ou na melhor equipe, ou no melhor medicamento. É a confiança no amor de Deus. A igreja de Filadélfia, ela confiava no amor de Deus, a despeito das circunstâncias. E Laodiceia, por fim, para a gente poder encerrar, é a confrontação a respeito da falsa riqueza, a confrontação dos ídolos do coração. Ali ele usou a falsa riqueza, mas poderia ser qualquer outra coisa. Como eu disse, tem os ídolos que são as esculturinhas, mas tem os ídolos que são imagens mentais, que são os ídolos do coração. Um deles é a riqueza. A minha salvação está na riqueza, eu sou rico, de nada tenho falta. O que poderá me sobreviver? Ah, meu filho, vou te falar uma verdade, você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Então a gente tem que ter o nosso olhar bem atento para aquilo que não é a verdadeira riqueza, para discernir isso, para confrontar os nossos corações. O que eu estou colocando no meu coração que para mim é tão valioso, que é mais valioso do que Cristo, que é mais valioso do que a verdadeira riqueza? São meus filhos, é o meu trabalho, são meus bens, é a minha conta bancária, são meus pais. O que vale mais que Cristo para você? São falsas riquezas. Se são mais valiosas que Cristo, são falsas riquezas. Mas se estão sob o senhorio de Cristo, são bênçãos para nós, todas elas. Não é que elas são ruins em si, mas o lugar que ela ocupa nos nossos corações é que pode ser ruim em nós. Filhos são bons, glória a Deus, eu tenho 2, né? Ter dinheiro é bom, não tenho, mas gostaria de ter. É bom, mas sempre debaixo do senhorio de Cristo. Sempre debaixo do senhorio de Cristo. E consistência. Laodiceia é a igreja que o Sérgio citou e eu não falei, eu deixei para falar aqui no final. É a igreja que era crente Raimundo. Sabe o que é o crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, né? É isso? Eles eram assim. Eles não eram nem quentes de fervor espiritual, nem frios. Eles eram mornos. Sabe? Eles eram inconstantes, inconsistentes. Nós precisamos de consistência. Aqueles que eram inconstantes, inconsistentes, Cristo falou assim, ó, porque você não é quente, que eu te traria, né, para ser, para minha, como é que eu posso dizer assim? Porque ele associa o quente como algo bom e o frio como algo ruim, né? A comida é assim, e da vida espiritual também é assim. Então o quente, ele tem um destino estabelecido para os que são crentes, ele tem uma condenação estabelecida para os que são frios, mas e para o morno? Ele falou, ó, vocês são mornos, vou fazer uma coisa, é o seguinte, para mim,
O morno é purgante. Entrou o morno, boto tudo para fora. Tudo para fora. Porque vocês não são frios nem quentes, mas mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. Meus irmãos, nós precisamos de consistência. Precisamos de consistência na nossa vida cristã. Não é só na nossa vida na igreja, no envolvimento na igreja, aquela coisa de, vou na igreja hoje, hoje eu estou cansado. A igreja é só um termômetro da nossa vida espiritual, tá? Você vê um crente fervoroso, quente na fé, crente quente, ele vai à igreja. Ele tem prazer em estar com os irmãos. Ele tem prazer em louvar a Deus com os irmãos. Ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus com os irmãos. Isso, a vida em igreja, o domingo, é um termômetro da vida da pessoa espiritual. Está indicando aquilo que é você no dia a dia. Se você é desleixado com a igreja no domingo, com a presença nos cultos públicos, provavelmente você é desleixado com a sua vida cristã diária. Provavelmente. É um termômetro. Se você não é quente, é morno, a palavra de Cristo é que seriam vomitados da boca dele. Então a gente precisa ter uma vida consistente, buscar corrigir, deixar às vezes a preguiça de lado, sabe, irmãos? A preguiça a gente é muito hábil, em gastar fácil 1 hora e meia assistindo reels no Instagram, shorts no Twitter, e pouco hábil para tirar 10 minutos para orar com Deus, para falar com Ele. Vida cristã é consistente, é constância. E esse é o ensino que a carta de Laodiceia nos dá. Amém, irmãos? E era essa a palavra que eu queria deixar para nós essa manhã. Passei um cadiquinho do tempo. Agradeço os irmãos a compreensão, mas para a gente fechar, passar esse capítulo, né? E a gente poder ver outro tema na próxima semana aqui a respeito de Apocalipse.